Marcial. Saudações, amigos do canal Grito Marcial. Mais uma vez super feliz de ter uma presença ilustre, que é a presença do mestre Cadu, um mestre de capoeira que eu tenho um respeito enorme por ele, e um respeito e um carinho pelo profissional que ele é, pelo mestre que ele é, e pelo que ele representa dentro da capoeira catarinense e dentro da capoeira nacional em si. Então, mestre, conta pra gente aí, desde a sua origem até a sua formação atual, assim, por quem você passou. Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço que você está dando, a consideração que você tem por mim. Acho que é importante ressaltar isso. Parabenizar essa iniciativa, que é muito interessante. Acho que quando a gente guarda memórias das pessoas que de alguma forma ajudam a fomentar a nossa arte, isso traz uma identidade, né? Então esse tipo de consideração que você está dando às pessoas que você acha que trabalham pela arte é muito importante. Então eu queria te parabenizar e agradecer a tua oportunidade que você está dando aqui. Obrigado, mestre. Bom, eu vi capoeira pela primeira vez quando eu mudei do Rio de Janeiro para Brasília em 73. Eu cheguei matriculado na escola, no começo do ano, teve uma apresentação de capoeira. E eu olhei aquilo, me lembro até da movimentação, que eu fiquei fascinado. O cara deu um macaco e depois ele voltou com outro macaco e parou na bananeira, na parada de mão. E eu fiquei fascinado e falei, eu quero fazer isso aí. Devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos. E eu falei, eu quero fazer isso, como é que esse cara fez isso, né? Não é possível. E daí o cara saiu voando e dava golpes, e eu falei, meu Deus, eu quero esse negócio pra mim. E fui atrás. Aí começou um trabalhozinho no colégio e tal, eu comecei a fazer. Depois, em 75, eu me mudei para um outro bairro, e tinha uma escola, a Escola Parque, e eu fazia atividades à tarde nessa escola, e também tinha um contramestre lá, do mestre Tabosa, chamado Toninho, que dava aula de violão, era um grande violinista, e tocava muito bem, um profissional de violão, e ele dava aula de capoeira, mas uma coisa meio informal, assim, né? Em 80, eu consigo entrar definitivamente para capoeira, pagando a mensalidadezinha, fazendo os biquezinhos na rua para pagar a mensalidade, porque naquele tempo meus pais de jeito nenhum me ajudariam na capoeira, né? Então eu começo a contar o meu tempo de 80 oficialmente. Em 80 começa a capoeira. Em 88 eu me formei aluno formado e comecei a dar aula de capoeira. Aí depois vieram as outras graduações, de mais ou menos de 5 em 5 anos eu galgava uma graduação, e em 2000 eu me formo mestre. Então é uma caminhada longa de 88 até 2000, né? Em 2000 eu me formo mestre, então eu só tenho 14 anos de mestria agora, mas tenho mais de 30 de capoeira. Mais não, né? Tenho 34 de capoeira, né? De 80 para cá, o que não é muito, mas é uma caminhada de capoeira. Então estou sintetizando, foi mais ou menos isso que é a minha trajetória até hoje, né? 34 anos é tempo pra caramba. É uma historiazinha, né? Um pouquinho mais do que eu tenho de vida. Mas, mestre, nesses 34 anos, o senhor presenciou algum fato bem inusitado, algo engraçado de algum mestre, talvez rememado ou não, algo que marcou assim na sua cabeça? De algum fato, assim, o mestre foi em tal lugar, contou isso que aconteceu, ou alguma coisa que você viu? Já vivi várias coisas vários fatos engraçados. Pode contar mais de um. Não digo de mestre, mas às vezes de capoeiristas, assim, de mestre também, mas de capoeiristas. Uma vez tinha nessa coisa que eu estava falando agora das graduações, do tempo, né? E em 96 eu comecei a dar aula aqui na Academia Racer, e mais ou menos em 97, não me lembro agora, eu estava descendo com meus alunos, e aí veio passando um rapaz de bicicleta. Ele conhecia um dos alunos e começou a conversar, fazendo capoeira, tal, pois é, e tu também, não sei o quê. Ele falou assim, não, mas eu sou das antigas aqui, de Floripa, tal.
E eu tô ouvindo, não conhecia ele, né? Ele falou, sou das antigas tal, já tenho 8 anos de capoeira, então eu tô na lida aí, eu tenho pão e tal. E aí eu fiquei quieto olhando assim, né? Pensando, pô, 8 anos ele acha que é das antigas, mas tudo bem. E aí ele falou assim, e o professor de vocês, ele falou assim, é esse aqui e tal, cara, tudo bem e tal. Qual é a tua graça? Na época eu não me lembro se eu era corda marrom, que no meu grupo é contramestre. E aí ele fala, tal, não sei o que, tem muito tempo. Eu falei assim, cara, essa coisa de graduação da gente, o tempo não é muito contado, assim, para passar de corte, você não tem que ter esse tempo. Mas eu me lembro que de aluno formado até essa daqui, eu acho que já deve ter uns 12, 13 anos no mínimo. Aí o cara ficou meio sem graça, porque eu falei, em 2 ou 3 graduações minhas eu já tenho muito mais de 8 anos, né? Então, ele, não, bacana, tal, a gente se vê aí e tal, e pegou a bicicletinha e saiu fora, né? E foi bom para dar uma lição para meus alunos. Eu falei, não se liga no tempo, porque o tempo é uma consequência da tua trajetória, que tu está fazendo todos os dias, né? Então, vai chegar um certo nível de capoeira que a tua vontade de sobreviver nela, de se legitimar nela, vai ser muito mais importante, e a consequência disso é que a procura disso vai te levar um tempo muito grande para chegar a isso, né? Outra coisa engraçada, você falou com mestres, foi quando eu estava conversando com o mestre Itapuã num evento, e a gente conversando sobre toques e tal, e fundamentos, e eu falei... de Bimba mesmo? De mestre Bimba, né? Mestre Itapuã. E eu falei, pois é, mestre, esses toques hoje em dia, inclusive o toque da Iuna, a gente toca assim, assado, como é que é? Ele falou, pô, rapaz, eu me lembro quando eu estava tentando aprender o toque da Iuna, e aí treinando em casa, treinando, aí cheguei um dia e falei, mestre, tô tocando o toque da Iuna já, tô aprendendo. Aí ele, toca aí, Itapuã, mestre Bimba falou. Aí ele começou, tons, 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 tons. Tons, 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 tons. Tons, 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 tons. Aí mestre Bimba falou, cadê a fêmea, pô? Aí ele, não, mestre, o toque da Iuna. Tons, tons, tons. Aí ele falou assim, tá, e a fêmea, pô? Aí, pô, o mestre tá me sacaneando aqui, fêmea, que fêmea. Aí o colega dele falou assim, não, presta atenção no que o mestre tá falando, cara. Ele falou, mestre, que fêmea? Ele, fêmea, pô, o toque é esse aqui, ó. Tons, 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 tons. Esse é o macho. E tons, 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 tons. Essa é a resposta da fêmea. É o acasalamento do macho com a fêmea. Daí que eu criei o toque. Aí ele, caramba, nem sabia disso. E eu falei, pô, genial, né? A genialidade de Bimba, né? Então muita gente não sabe. Sabe que é do pássaro Iuna, mas que é o acasalamento que Bimba tentou retratar. Do macho com a fêmea, isso é muito importante que você colocar, né? Eu achei interessantíssimo essa daí. Eu tive o grande prazer de assistir uma palestra do senhor, e eu lembro que o senhor tinha comentado algo sobre o Nestor Capoeira. O Nestor Capoeira, sim, eu acompanho alguma coisinha, né? Acompanhei aquele vídeo, engraçado, aquele filme Cordão de Ouro, onde essa camisa ficou ridícula, com aquela coisa preta no rosto. Tá. Mas aí você falou algo sobre o foi. Nestor. Uma vez eu conversando com o mestre Nestor, e ele falou assim, pô, Cadu, a gente falando de Bimba, né? E ele falou assim, pô, foi legal quando eu fui conhecer, a primeira vez eu fui lá na academia do mestre Bimba. Eu falei, pô, conta pra mim, eu não posso perder, né? Ele falou, não, eu tava fazendo uma peça de teatro, num grupo que a gente tinha, folclórico, e esse grupo foi se apresentar na Bahia. Eu falei, meu Deus, vou apresentar capoeira na Bahia, vão me matar, né? E o outro componente da equipe dele era o mestre Baiano Anzol, que foi aluno de mestre Bimba, mas que estava morando no Rio, compondo o grupo Senzala na época. Então eles eram muito amigos. E aí ele fala, não, aí o Baiano Anzol falou pra ele, não, eu vou lá contigo na academia do mestre, apresento ele, porra, vai ser a melhor coisa do mundo, porque eu ouço os discos de Bimba, já sei todos os toques, faço as sequências, mas queria conhecer o homem, né? Aí chegando lá, ele falou, e aí, Baiano, vamos lá? Ele falou assim, pô, cara, hoje eu não posso ir, vou visitar um pessoal da minha família aqui, mas vai lá, o endereço é esse, chega lá, você fala que é meu amigo, todo mundo vai te receber muito bem. E você tem? Tem, consideração de Bimba é grande, né, tal.
Aí ele foi lá, ele chegou no Pelourinho, aí ouviu o toque do berimbau, um sobrado, falou, é aqui. Todo mundo já me falou que é um sobrado, subiu a escadinha, chegou numa porta que tinha uma janelinha assim e bateu. Tava tocando um toque de regional e ele bateu, o toque parou. Aí falou, ai meu Deus, será que atrapalhei alguma coisa? Aí abre a janelinha, aí aparece um cara, um criolão. O que foi? Aí ele falou assim, não, eu queria assistir a aula de mestre Bimba. Aí o cara olhou assim e falou, mestre, tem um cara aqui querendo assistir a aula. Aí o mestre Bimba falou assim, assistir, vamos supor, né? Assistir é 10 e fazer é 20. Aí, cara, assistir é 10, fazer é 20. Aí falou assim, não, quero só assistir. Mestre, ele quer só assistir. E isso era um espaço pequeno que eu via um ou outro, né? Aí ele falou assim, mestre, ele quer só assistir. Não, pois é, então é 10. Aí falou assim, então é 10. Aí ele falou assim, tá? Aí o cara ficou olhando pra ele ficou olhando pro cara, aí o cara, e aí rapaz, não vai? Não, vou, quero, então dá o dinheiro, pô. Aí deu o dinheiro, entrou, aí uma salinha pequena, né? Ele sentou, viu o pessoal treinando assim e falou, pô, eu tô vendo os caras fazendo sequência aqui, sequência eu já sei fazer, né? Faço só sequência direto, ouço todos os toques de bimba e tal, mas eu quero ver o mestre tocando, né? Aí ele ficou olhando, o mestre Bimba estava tocando e ele ficou olhando. Daqui a pouco o mestre Bimba olha de rabo de olho para ele assim e fala, o carioca quer roubar meu segredo. Cara, nisso levantou 2 caboclos grandão assim, e ele falou assim, Cadu, eu olhei pro lado e vi a janela do sobrado e falei assim, bom, são 2 andares, dá para eu pular daqui se esses caras vierem me bater, velho. Quando os caras vieram, ele falou assim, não, mestre, não tô roubando não, é que eu ouço seu disco todos os dias e já sei tocar todos os seus toques, mas eu queria ver o mestre tocando e tal, não quero roubar nada não. Aí o mestre, deixa o menino aí. Ele falou, não, eu sou amigo do Baiano Anzol, ele que me recomendou vir aqui e tal. Tem amigo de Anzol? Não, tudo bem, fica à vontade aí e tal. Eu falei, rapaz, dali eu só queria dar uma passadinha no banheiro e depois ir embora. Então achei essa história o máximo dele, né? Contar sobre o mestre Bimba. Teve uma outra também que uma vez dando uma palestra e eu falando sobre o dobrão, passando sobre todas as partes assim, cheguei até o dobrão. E aí tinham várias pessoas, né? E um rapaz falou assim, pois é, mestre, o pessoal hoje em dia está tocando com pedra e não se toca que a tradição da capoeira é tocar com dobrão e não com pedra. Porque o dobrão era que os escravos tocavam. Desde a época dos escravos se usa o dobrão. Aí eu falei assim, olha amigo, é muito complicado se afirmar esse tipo de coisa. Não, mas eu falei assim, olha, não é pelo seguinte, cara. Um dobrão comprava vários escravos. Então, o cara não ia deixar de comprar a sua liberdade de outros familiares ou amigos para tocar berimbau. Isso acontece quando muda a moeda depois da abolição, e aí com a República se cria uma outra moeda que ela perde valor. Por ela ser de cobre na época e tinha uma ressonância muito boa, o pessoal começou a usar esse tipo de moeda para tocar, mas quando o dobrão agora, desde os escravos, não tinha condição. Era um mestre que falou isso? Não era um mestre não. E a curiosidade para saber quem é? Então, mestre, hoje em dia tem várias coisas que para alguém que vivenciou tudo isso que você tem de experiência, pode irritar. Hoje, o que mais irrita o senhor dentro do contexto da capoeira? Bom, as coisas que me irritam muito são vaidade, excesso de vaidade, que muito capoeirista tem, pouca humildade, muito capoeirista. Claro que tem muito capoeirista que tem muita humildade, que eu acho que é o mínimo que tem que ter. E um pouco de inveja, né? Muita gente que se preocupa às vezes em atrapalhar o trabalho de um colega
até por nem considerar ele um colega, consideram um rival, né? Consideram até um inimigo, um concorrente. Concorrente é até uma coisa saudável, né? Você tendo um concorrente, você tenta se melhorar de alguma forma, se aperfeiçoar, para ser, de alguma maneira, se sobressair aquele concorrente. Ou fazer um trabalho tão bom quanto o dele, né? E eu acho que esses adjetivos negativos, né, que eu falei, é que estão entrelaçados aos vários problemas que existem na capoeira e que às vezes, se você não se desprende deles, você não consegue fazer com que a capoeira seja uma comunidade forte como ela deve ser, como ela teria que ser. Eu acho que cada um pode ter o seu trabalho, cada um pode ter sua vertente, sua particularidade, mas não deixar esse tipo de coisa, vaidade, inveja, falta de humildade, estar na frente, entendeu? Então são coisas que me irritam muito quando você vê, por exemplo, um garoto de 10, 15 anos ou 20 anos mais novo do que um mestre, ou do que um aluno antigo. Eu não sei se é mestre para ser mais velho na capoeira, né? Às vezes você vê um professor, um contramestre bem velho, ou até um aluno novo, bem mais velho, uns 40, 50 anos, e chega um cara de 18, 20 bem treinado, quer botar para cima, quer esse tipo de organização e de respeito, eu acho que tem que existir, entendeu? E você vê também muitas pessoas não te tratando, às vezes, com devido respeito por você ser diferente. Eu não digo no meu caso, graças a Deus, mas já vi, por exemplo, um mestre do interior ou um mestre de algum local que não tenha tanta evidência, ou de um grupo que não tenha tanta evidência, sendo tratado de uma maneira superficial ou destratado porque não tem essa evidência, entendeu? Ou um aluno chega para ele e chama ele pelo nome, não querendo dizer para ele que para mim você não é mestre, porque eu sou de um grupo giga grande que tem tantos mestres de renome que está na mídia e você não está. Seria como dizer que um time pequeno não tem valor porque ele não está na mídia, por exemplo, entendeu? Você vai dizer que um time de futebol é aquela coisa. Você gosta do seu time, honra o seu time de futebol porque você tem um sentimento por aquilo ali, você é daquela comunidade, né? E ele deve ser respeitado como qualquer outro de uma grande capital ou que já teve, eu jogando vários campeonatos, né? O cara fala, pô, mas teu time tá perdendo direto, pô, todo jogo tá perdendo, por que tu vai no jogo então hoje? Ué, porque se é hoje que ele ganha, eu quero estar lá, né? E eu gosto do meu time da mesma maneira. Então, não é porque eu torço pro Chiclete Esporte Clube que o teu, que é um Corinthians, um Vasco, um Flamengo, etc., um Fluminense, tem mais importância do que o meu, é a mesma coisa. Não é porque o cara é um professor e é um mestre ou um contramestre de um grupo de evidência, ele deve ter mais respeito ou ele deve ser mais considerado do que um outro que é desconhecido. Se eles são mestres, tem que ser considerado. Se não são, é uma outra história. Aí você age com educação, mas se você acha que não, se você não considera ele com o título que ele tem, simplesmente fique na sua. Mas o respeito e a educação vem na frente. São coisas que me irritam muito. Realmente é complicado, né? Situação complicada. Mestre, pelo que dá para ver aqui, Douglas, dá uma viradinha para você ver a quantidade de livro e de informação que a gente está tendo aqui. O senhor é palestrante, nós sabemos, assim, dos fatores históricos que o senhor deve ter visto em alguma pesquisa sua, teve algumas assim, que tocou seu coração, que te fascinou, que você falou, pô, isso aí é mais uma coisa que vai me fazer sentir mais orgulho de ser capoeira, algo... Então pode ser mais recente, mas algo que você tem encontrado, assim, que você fala, caraca, que é fascinante isso. Olha, uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a pesquisar mais sobre a capoeira foi essa genialidade que o africano trouxe, que
depois se mistura com as outras culturas europeias, etc. Mas essa genialidade, esse instinto de sobrevivência que enraizou a própria capoeira. Então, que eles nos influenciaram em tudo, né? Nos deram uma nova língua portuguesa, novos costumes, um dialeto, como eu disse, diferenciado, a culinária diferente, né? E isso nos fez a característica de brasileiros e não de portugueses natos, né? Nós não falamos aquele português. E nisso, por exemplo, lendo e vendo os atos heróicos dos grandes pelotões, os zuavos e os lanceiros que na Guerra do Paraguai se sobressaíam, e os escravos que eram capoeiristas e que eram recrutados com a promessa de liberdade, que lá se deram muito bem e conseguiram cumprir seus papéis. Eu acho que essa genialidade da capoeira com os africanos, isso daí me fez perceber que a grandeza da capoeira ela já era histórica, né? Ela já vinha dessas figuras aí. Por exemplo, as maltas do Rio de Janeiro eram capoeiristas de uma forma diferente dos grupos que existiam em Salvador, Recife, Piauí, etc., né? Mas que todos tiveram suas participações. Quando a gente vê esse legado desse passado, a gente percebe que a capoeira vem de uma resistência, de um valor bélico e ritualístico que tem que ser considerado, né? Não sei se era bem isso que tu... Não, a ideia é essa no início. Então são coisas que me tocaram e que me fizeram perceber que além da luta há uma filosofia por trás disso. Eles tinham uma filosofia que fosse a busca da liberdade, da autoafirmação, da ascensão social, de um respeito, da sua própria liberdade. Então era sempre a busca de uma coisa. A capoeira, ela consegue se objetivar em vários sentidos. E depois que você começa a perceber isso, aí você começa a entender que o mais importante é você saber o que você quer com a capoeira. E enquanto você não sabe, que é uma coisa difícil você saber o que eu quero com a capoeira. Eu quero ser um tocador, quero ser um lutador, quero ser um saltador, quero ser um educador, eu quero ser um músico, e por aí vai, né? Enquanto você não sabe, é importante que você pelo menos saiba o que você não quer. Quando você fala, eu não quero isso, e eu não quero ir nesse caminho, eu não quero esse lado, você já começa a definir o que você quer, que você começa a tirar o que você não quer. E eu acho que daí você consegue encontrar uma identidade de capoeirista. Porque enquanto você não tem uma identidade de capoeirista, você vai dando tiro para todo lado. Se agora a parada é treinar 300 saltos mortais e fazer não sei o que, é isso que eu vou fazer. Se agora a parada é malhar igual um maluco, ficar um gigante, é o que eu vou fazer. Se agora o negócio é sair pro pau e sair quebrando todo mundo para ter respeito, é isso que eu vou fazer. Se a parada agora é jogar uma Angola, mesmo não sendo um goleiro, ou jogar uma regional, mesmo não sendo regional, é o que eu vou fazer. Está na mídia, é o que é considerado, eu vou fazer. Isso você fica uma pessoa sem personalidade. E aí você é um cara que provavelmente vai demorar a ter uma consideração, porque você está dando tiro para todo lado, você não tem uma identidade. Quando você começa a descobrir, é isso que eu quero com a capoeira. Então você começa a ir atrás das pessoas que te trazem isso, andar no meio que te traga isso, entendeu? Mesmo que você comece a citar, o cara é seletivo, ele não vai em todo lugar. Eu não vou em todo lugar porque não é tudo que eu quero. Você pode ser um jogador, nós podemos ser jogador de futebol, certo? Mas eu gosto de futebol de areia, gosto de futebol de praia. Você gosta de futebol de campo. O outro ali gosta de futebol de salão. Você é melhor do que eu sou melhor do que você, ou ele é melhor do que nós dois? Não. Todos têm o seu valor individualmente, porque nas suas direções, nas suas escolhas, nós conseguimos nos sobressair e somos evidência de alguma forma. Então,
Você só descobriu isso na hora que você falou, quero ser do futebol de campo. E eu falei, quero ser do futebol de areia. E o outro, quero ser do futebol de salão. Entendeu? Então, essa diferenciação, ela tem que existir. Nós gostamos da mesma arte, no caso, o futebol, fazendo uma analogia com a capoeira. Só que nós queremos vertentes diferentes, direções diferentes. E daí? Não é futebol? Não é capoeira? A minha é melhor do que a sua, por quê? O futebol de campo tomou foi 7-1, sei lá, da Alemanha. Mas o futebol de salão é campeão mundial. E aí? Aí ele é melhor do que nós? Ou nós somos pior do que ele? Não. Todos temos nosso valor, porque nós somos pentacampeões, eles são isso, entendeu? Então, eu acho que ter a direção, se caracterizar nisso é o que é mais importante. Que eu acho que todo esse legado cultural africano trouxe pra gente. E nessas pesquisas, eu comecei a observar isso. O livro que mais me direcionou e mais me identificou para eu aprender, mais ou menos, para eu ter uma pista de como a capoeira se formou, foi aquele livro, A Formação do Candomblé, esse livro aqui. Ele mostra como foi isso, e como foi formado o candomblé lá na Bahia, e ele diz como foi toda essa trajetória da formação do candomblé. E aí eu comecei a entender e ter uma ideia de como deve ter sido, como deve ter sido a formação da capoeira. Por quê? Ali ele diz o seguinte, no início da colonização, quem vinham para cá eram os curandeiros. Não existia religião pronta, afro. Então vinham, porque eram capturados, e esses caras vinham com as suas culturas. Então você era um curandeiro, eu era outro. Você curava através de ervas, eu curava através de chá. Ele curava por manipulações, o outro curava com raízes. Entendeu? Só que cada um cultuava um orixá diferente. Por quê? Porque nós éramos de regiões diferentes. Esse panteão de orixás que foi criado foi com essa junção que tiveram desses caras. Por quê? Pô, eu moro no interior da África. Nunca fui no mar. Como é que eu vou conhecer Iemanjá? Não sei nem quem é. Você mora no litoral. É um curandeiro de lá. Cultua Iemanjá. Como é que você vai conseguir? Vai conhecer Xangô, que é lá no meio do mato. Então, essa junção é que conseguiu formar esse panteão que deu origem a essa religiosidade. Né? Como eles sacaram, pô, por que os católicos conseguem aglutinar tanta gente que cultua santos diferentes? Porque eles mantêm tudo no mesmo lugar. Você vai na igreja e você cultua vários santos. Então vamos fazer um templo e cultuem vários, até porque nós somos uma comunidade discriminada, que se juntar teremos muito mais força nesse sentido. E mesma coisa foi a capoeira. Foi aí que eu comecei a perceber mais isso. Você vinha da Guiné com uma informação de ritual, de religiosidade e ritual de luta. Eu vinha lá do Congo com outra. O outro vinha de Banguela com outra. E nessa de nós sermos os excluídos, pelo direcionamento que era dado na senzala de não se juntar às nações, nós tivemos que criar um dialeto para nos entendermos, ao mesmo tempo falarmos com os patrões e criarmos armas que pudéssemos tanto cultuar junto, o lado religioso, como o lado da luta. Aí foi se juntando, a questão da capoeira foi se formando nesse sentido. É a maneira que eu acredito. A junção de rituais, da religiosidade que traz a filosofia da capoeira, vem dessas informações. E quem traz tudo isso é esse legado que eu aprendi a ver com a genialidade da africanidade. É importantíssimo ler, né, mestre? É importantíssimo. Acabei de falar também que o senhor é palestrante, né? E o senhor tem quantas palestras já prontas? Como é que as pessoas podem ter acesso a essas palestras? Porque eu tive o prazer de assistir uma delas e enriqueceu muito. Me enriqueceu de uma forma incrível, que eu levo isso para dentro da minha capoeira, e eu acho que as outras pessoas podem, de outros estados, ou aqui de Santa Catarina mesmo, podem querer levar para suas.
Fico muito feliz de saber disso primeiro, né? Porque a ideia é essa, tentar contribuir de alguma forma, né? Eu me considero um curioso, né? As minhas pesquisas são muito mais para eu sempre quis saber por quê, a capoeira tem valor por quê, mas por que que só as lutas orientais têm uma filosofia, uma história, e cadê a da capoeira? Eu quero saber mais que as mais. Então eu fui atrás disso. Prontas, eu tenho 2 palestras, uma sobre a musicalidade da capoeira, né, a pistas sobre a formação da musicalidade e sobre suas manifestações, que é que você viu, e tem uma sobre a ancestralidade do berimbau, e sobre o berimbau em si, alguns aspectos dele. Então ela não fala só do berimbau, que é o trivial que os capoeiras conhecem. Mas ela fala de berimbaus ancestrais, entendeu? E de rituais que existem ainda na África, usando instrumentos semelhantes, muito parecidos com o berimbau, de formas diferentes, que nos dão pistas de como seriam os berimbais primitivos que chegaram aqui, os berimbaus primitivos. Então, por exemplo, mostra um berimbau feito de cipó, outro de tripa de animal, tocado no dedo ainda, não existiu o dobrão. Isso que acontece com o berimbau daqui é feito por causa das experiências acontecidas aqui no Brasil, desses berimbaus ancestrais que vêm de lá. Então essa outra palestra ela fala isso. Sobre... Como é que a pessoa consegue entrar em contato contigo? É muito fácil. Entra em contato comigo, né, através de Face, como o pessoal, muitos têm o meu Face, né, Mestre Cadu Duarte, e meus telefones, e como você fez, né, o e-mail, e a gente vê qual é a proposta que a pessoa tem. Tem gente que vai fazer um evento muito grande e me chama para fazer uma palestra um dia, outra palestra no outro dia, uma vivência no meio e tal. E tem gente que contrata uma só, ou pede uma só, entendeu? Para participar dessa forma. E geralmente o contato é feito assim, né? Pelo Face me acha mais fácil, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, se o senhor permitir, claro, o telefone de contato. Isso, porque pode se perder aqui, eu tenho o telefone 4891010144 e o 333-5506. São 2 telefones que podem me achar. E pelo Face, né? Cadu Duarte acha fácil lá. Eu assisti, foi incrível, incrível mesmo a palestra. Mestre, para a gente concluir essa entrevista, que para mim foi de uma... sem palavras, você teria como deixar uma mensagem para os alunos que estão iniciando agora, os professores, acho que vai ser até mais importante para os professores mesmo, e para os mestres que têm um pouco menos de experiência que o senhor, é uma mensagem da importância de ser mestre de capoeira. Às vezes um aluno, uma pessoa está querendo iniciar a capoeira e vê uma pessoa às vezes dando um salto, isso, fazendo uma acrobacia ali, às vezes vê um senhor que não caminha nem direito, é lógico que vai para o cara que está saltando, porque acha... E hoje em dia, hoje que eu vejo a capoeira está muito mais acrobática do que luta mesmo, né? Sempre foi, né? Sempre foi assim, entre aspas, né? Isso sempre foi muito um atrativo, né? Para se conseguir aluno. Mas o senhor, como essa experiência toda que você tem, às vezes, não só de tempo, mas experiência em leitura, que eu acho que às vezes é mais importante do que só a experiência de estar vivendo, mas não está buscando conhecimento. Entendi. Se puder, pode até olhar para a câmera aí. Eu deixaria a seguinte mensagem. Bom, eu não vou dizer aqui o que é, por exemplo, ser um mestre, que seria muita arrogância eu falar isso, até porque é muito difícil dizer o que é ser um mestre, né? Porque um mestre, ele por exemplo, compõe-se várias coisas em ser um mestre. Você é um pai, você é um amigo, é um companheiro, você tem que ser um psicólogo, um empreendedor, um técnico, né? E várias outras coisas, e precisariam de muito mais coisas, um educador, para você ser um mestre, né? Uma coisa que
que me fez começar a pesquisar é que quando eu cheguei numa certa graduação, eu fiquei imaginando que diferença tinha eu de um aluno mais novo e que diferença tinha um mestre de um graduado. Se o graduado estiver muito bem treinado, se o aluno estiver muito bem treinado, ele joga com qualquer um. Isso é tranquilo. E dependendo do nível de capoeira, ele joga com vários e sobressai, né? Então não é essa a diferença, porque você pode jogar com um mestre de capoeira e ser melhor do que ele. Eu acho que a diferença estava no conhecimento, na vivência, na quilometragem, e aí eu precisava era disso. Falei, pô, a gente está sempre em busca de treinar a capoeira. Todas as vertentes são válidas, todos os momentos são interessantes, mas você pode hoje ser um grande atleta, saltar pra caramba, que é legal pra caramba, entendeu? Faz parte do jogo da capoeira, sendo colocada no momento certo, no fundamento certo, no toque certo, é excelente, mostra um diferencial. Mas isso passa. Eu até um certo tempo não acreditava muito nisso. Mas isso passa, a idade vai te levando isso. E o que que vai ficar para você? O que você construiu, o teu conhecimento, o que você pode passar para as pessoas, né? E o que você pode estar aberto a aprender. Um mestre, ele está sempre aberto a aprender e ele nunca acha que sabe tudo, nem que tem todas as respostas, porque eu acho que isso não existe. A partir do momento que você acha que já sabe tudo, que é o melhor, que joga muito e que está autossuficiente, você estaciona, se fecha e geralmente muda o que as pessoas viam em você. E se você atrai as pessoas por várias qualidades e essas qualidades mudam em você, você não vai mais atrair, você vai expulsar essas pessoas de perto de você. E a humildade é uma das coisas que um mestre capoeira acho que precisa ter sempre. Se aproximar do diferente. O diferente não é pior. O diferente é só diferente. A partir do momento que eu vou aprender uma coisa, uma pessoa que tem diferente de mim, eu vou ter duas coisas, a minha e a dela. Então o melhor para mim. Então respeitar as diferenças, ser humilde. Eu peço que se preocupem mais em serem discípulos, porque hoje tem muito aluno e a diferença do discípulo para o aluno é enorme. O aluno paga a matrícula, vai treinar, acaba, ele não tem vínculo com nada, ele é um aluno, ele é um cliente. O discípulo não, ele tem um vínculo, ele tem um sentimento, não só com a arte, quanto com aquele que está dirigindo ele, quanto aquele, não importando se é mestre, contramestre, professor. A pessoa que está na frente é a pessoa que faz com que a arte continue a existir. Tá? A valorização dos mestres é importante demais. Não estou puxando para o lado da minha mestria. A gente tem que perceber o seguinte. Hoje se pesquisam sobre o batuque, sobre a pernada carioca, sobre a tiririca. Só que hoje a gente não consegue mais reproduzir o que acontecia porque a gente só imagina como deveria ser. Porque a partir da morte dos mestres que levavam esses legados, levavam essa arte, se perdeu. Não tinham discípulos para ser passado, então isso se perdeu. E é o que vai acontecer com a capoeira, se os mestres não forem valorizados, não se perpetuarem, não tiverem o apoio necessário e o reconhecimento. Porque da sociedade a gente não pode esperar. A gente pode esperar da nossa comunidade de capoeira. Então eu acho que é isso que eu deixaria para vocês. Sejam discípulos e com certeza serão grandes mestres, porque é o que a capoeira precisa disso, qualidade de pessoas. Um abraço. Fantástico, mestre. Imagina. Obrigado, tá? Vamos aí. Se a gente puder somar, estamos juntos. Ficou perfeito. Grito marcial.